é muito comum, quando as pessoas me olham ou me assistem, fazerem alguma pergunta relativa à milícia. Todo mundo já sabe, eu passei mais de 30 anos na Polícia Civil, e dentre os caminhos que eu percorri na Polícia Civil, a minha primeira ameaça foi efetivamente por ter enfrentado a milícia de Jacarepaguá, que estava aí, que recentemente, semana passada, a gente vivenciou aí essa questão da Praça Seca, que era exatamente o local em 2007, quando eu fui delegada titular. Quando virei chefe de polícia, depois de algum tempo, eu saio da Polícia Civil com 14 ameaças de morte. Quando eu chego como deputada, eu continuo recebendo ameaças em razão da milícia. O que nós assistimos há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, que foi o que aconteceu na Muzema, demonstra que hoje a milícia que está aí, ela é uma milícia empreendedora. Não estamos mais falando, né, daquele gueto de proteger o seu território, onde mora a sua família. Nós não estamos mais falando do transporte complementar, que foi conhecido como transporte alternativo. Nós não estamos mais falando do kit gás, nem muito menos do GAP. Nós estamos falando agora de uma milícia que é empreendedora e que está atacando de forma muito presente a questão da ocupação do solo, né? Da construção irregular. E não é possível que a prefeitura assista à construção de vários edifícios e que ninguém tome nenhuma providência. Não estou querendo fazer aqui campanha para o novo prefeito ser uma espécie de xerife da cidade, não é isso. Mas eu quero te dizer que a prefeitura, tudo acontece, tudo se sedimenta no município. O Estado é uma ficção e o governo federal outra ficção os sentimentos, as dificuldades e os direitos, eles estão perpetuados no território do município. Então, é preciso que a prefeitura seja também um gabinete de gestão integrada, que tenha capacidade de se articular com o Ministério Público, com o meio ambiente, com os órgãos de proteção ao meio ambiente, porque essas construções irregulares, elas estão destruindo, né, as reservas ambientais da nossa cidade. Agora, não pode ser, amigo, escreve um ofício para um órgão, espera 10 dias para chegar ao ofício. Eu acho que tem que haver, sim, um gabinete de gestão integrada, em que a prefeitura tenha essa articulação e que nesse gabinete tenha assento todos esses órgãos de controle, e aí sim a gente vai estar podendo ter uma atuação firme no que eu chamo essa milícia empreendedora. Agora, delegada, só um segundo. Sobre essa questão, é inacreditável, porque a gente está falando de fiscal, a gente está falando de um problema que é visível, e a gente está falando do envolvimento do presidente da República, que queria usar aquela área para fazer um autódromo de Fórmula 1, que falou para quem quisesse ouvir, para o pessoal da Fórmula 1, quis fazer reunião para fazer um autódromo de Fórmula 1 ali, que o Brasil perdeu, inclusive, o direito de sediar a Fórmula 1, eu sei porque meu pai era o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo na época. O Bernie Eccleston falou, não, o Brasil não vai ter mais, porque eles estavam querendo cobrar pedágio já no antigo autódromo de Jacarepaguá. Aí foi transferido para São Paulo. O Rio perdeu o autódromo por causa desse pedágio ilegal, ilícito, que o prefeito da época queria cobrar, e foi transferido para São Paulo. Daí, então, vocês acabaram com o autódromo para fazer a Olimpíada, e agora, nesse terreno grilado pela milícia, o próprio presidente da República falou que ia fazer um autódromo. Quer dizer, isso é visível, isso é uma coisa... como é que não tem algum poder, ou federal, ou estadual, ou alguém que fez alguma coisa contra isso? Por exemplo, o Witzel não fez... Bom, Crivella... né? A gente sabe que não... Isso é bastante fácil de você ver e saber o que está acontecendo. Por que nada é feito? Olha, Bárbara, eu quero me solidarizar com a tua análise para dizer que não pode ser apenas uma coincidência, né? Todas essas ações e todas essas manifestações e decisões, elas não podem ser apenas uma coincidência. Eu quero te dizer que o prefeito não pode abrir mão do seu poder, que é muito grande, né? Nós estamos discutindo também uma outra questão do autódromo, numa outra área,
que o traço atinge uma questão ambiental. Então, é só mudar o traço. Agora, o que eu quero te dizer, na linha que você está falando, e eu quero fugir um pouquinho só para te dar um exemplo, a gente está assistindo aqui hoje, na cidade do Rio de Janeiro, uma perfeita identidade entre o governo federal e o governo municipal. Isso é fato, né? Recentemente, o prefeito recebeu um número expressivo de armas de fogo, quando a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, embora haja já uma previsão legal quanto a isso de ser armada, mas a Guarda não é armada e nem por isso o prefeito sinalizou que vai adotar essa medida. Então, a gente percebe que tem uma perfeita identidade, mas o que o Rio de Janeiro ganhou com isso, por exemplo, na pandemia? Nada, absolutamente nada. Então, o que os hospitais federais tiveram destinados à pandemia? Não. Então, está na hora de quem sentar naquela cadeira e o cidadão carioca e aqueles que adotaram a cidade do Rio de Janeiro vão decidir, entender duas coisas. Primeiro, o cidadão tem que entender que quem sentar naquela cadeira terá dias muito difíceis, porque nós terminamos o ano de 2019 com um déficit de 4 bilhões de reais, segundo os dados do Tribunal de Contas do município. Nós não tínhamos nem vivenciado a pandemia. E o segundo momento é quem sentar naquela cadeira entender o tamanho da importância da sua missão ali, né? Que o prefeito não é uma figura decorativa, o prefeito tem poder de decisão, por exemplo, em algumas situações como você colocou mesmo, né? Se vai ter um autódromo, se não vai ter, aonde vai ser. Então, eu acho assim, voltando à questão aqui, para encerrar, que você trouxe ainda a questão da milícia, eu não consigo entender se você tem que fazer uma mais-valia no seu apartamento, daqui a pouco bate alguém na sua porta para cobrar uma série de questões e está correto. Agora, não é possível a gente construir um complexo de apartamentos e aí depois culpar o próprio coitado do morador que comprou aquilo porque era o seu limite e que foi levado a erro, sim, porque estava sendo construído, ninguém falou, ninguém viu, ninguém questionou, ninguém multou, ninguém interditou. Por que motivo o morador, que é o trabalhador com seu dinheiro suado, não vai investir ali? E agora, só para te dar uma notícia, Bárbara, quando houve a Muzema, que todas aquelas pessoas morreram, né? Agora eles estão com uma outra estratégia, que eles fazem um andar e vendem aquele andar. Depois eles sobem mais um andar e vendem aquele andar. Se eu sei, como é que a prefeitura não sabe, como é que os órgãos de controle não sabem? Então, eu acho que, eu digo duas coisas já para permitir que vocês façam outras perguntas. Primeiro, a prefeitura tem que ser uma incubadora de oportunidades, e aí falando do desenvolvimento econômico. E segundo, que a prefeitura tem que ser um gabinete de gestão, que olhe para a cidade como um todo e que acione todos os órgãos de controle, de monitoramento, para preservar os interesses da população que vive na cidade do Rio de Janeiro, seja aquele que nasceu, aquele que adotou no seu coração a cidade do Rio de Janeiro.